Mas afinal de contas, o que significa essa palavra mistério? E essa expressão como? O que é que ela representa? E o que é que Paulo enfatizou no início do capítulo 3 da carta de Éfeso? E qual seria esse mistério revelado? O que é esse mistério? E por que ele deve ser anunciado? Se essas perguntas lhe causaram alguma intrigação, você ficou curioso, fica conosco, que hoje nós vamos abordar estes assuntos após a vinheta. A paz do Senhor a você, espero que você esteja bem. Hoje o tema abordado, ainda aprofundando aqui na carta de Éfeso, que é o nosso objeto de estudo durante esse trimestre, e está já acabando, né? Nós iremos abordar ainda com maior profundidade a questão do mistério da unidade revelada, né? Que é o tema da aula da escola dominical deste domingo. Portanto, sem demais delongas aí, vamos começar aí pela leitura oficial. Se você puder me acompanhar comigo. E se você não puder, vai me ouvindo aí. A leitura oficial se encontra no livro de Éfeso, capítulo 3, versículo de 1 ao 13. Vamos ler juntos. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando leis, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Porque agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, aqui nós temos um texto bem amplo, já Paulo enfatizando qual foi esse ministério oculto, tá? Já está aqui nas entrelinhas, e eu vou lhe chamar também agora para que nós observemos aqui a leitura do texto áureo dessa lição de hoje, que se encontra no livro de Éfeso, capítulo 3, versículo 5, extraído da leitura oficial. 3 e 5 de Éfeso, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Glorificado seja o nome de Jesus. E qual é o objetivo da lição de hoje? Qual é os nossos principais objetivos? É estudar esse mistério. Né? Nós vamos abordar aqui esse mistério, que mistério oculto era esse, e essa revelação. Porque existem dois momentos aqui. Um momento do que o mistério já foi concebido desde a fundação de tudo pelo Pai, e a revelação desse mistério aos apóstolos e profetas. Portanto, esse é o nosso objetivo. O primeiro tópico que nós vamos analisar agora é o mistério oculto no Antigo Testamento. Então se faz necessário conceituar um pouco o que seria essa palavra mistério. O que significava essa palavra mistério? E para nós, no enfoque bíblico, mistério vem de uma palavra de origem grega com praticamente a mesma
pronúncia, mas a grafia é um pouco diferente, mysterium. E mysterium significa segredo, uma doutrina secreta. E qual é o erro que esse conceito pode nos levar? Que esse mistério seria conhecido por um grupo de pessoas mais antigos, mais preparados, e oculto dos mais novinhos, né, dos mais imaturos. Não era de fato, essa era uma visão do fascismo, do misticismo. O falso misticismo era que analisava as coisas por esse ângulo, onde alguns teriam acesso a todo tipo de revelação e outros não. Então, está desconstruído esse conceito, isso não prospera aqui na nossa seara de análise. Por quê? Porque os cristãos, isso foi uma verdade encoberta, né? E daí eu vou fazer logo o meu parêntese. Antes que alguém pergunte por que eu coloquei um carro coberto lá, é justamente por causa dessa minha interpretação desse tema hoje. Tudo envolve a questão do mistério. Você vê que a ideia que eu quis passar com a thumbnail, né, com a capa dessa mensagem, é que você vê o delinear, você percebe qual é o objeto. E se você fizer essa experiência com qualquer outro tipo de objeto colocando um lençol, você vai ver. É fácil você perceber que tem uma coisa ali, mas você não sabe com clareza todos os detalhes. E é aí que a gente vai chegar. Daqui a alguns instantes eu vou mostrar a você que, por mais que eles não soubessem como ia ser feito, os profetas do Antigo Testamento eles sabiam o que ia acontecer. Deus tinha falado, Deus tinha dito. E daqui a pouquinho eu vou para lá. Fecha parêntese. Então, estava oculto. E oculto de quem? Os gentios e os judeus. Os judeus acreditavam que eram um único povo que teria o direito de eleito por Deus das bênçãos espirituais, inclui todas as promessas que Deus tinha feito. E os gentios desconheciam. Então os dois, né, não existia uma parte aqui privilegiada. Os dois estavam em mesma condição, estava oculto. E então chegou a hora, né, de nós abordarmos um pouco aqui, que eu disse a você que nós íamos aprofundar esse assunto. Vamos mostrar o desconhecimento do mistério. E o que pode nos esclarecer, o que é que nos leva a acreditar que existiu, né, esse conhecimento prévio pelos profetas do Antigo Testamento também acerca desse mistério. É essa palavra como agora extraída do texto áureo da lição, não é? Do capítulo 3, versículo 5, onde nós abordamos aqui, e preste atenção nesse advérbio, como, enfatizando esse como, advérbio de modo, como, o modo que Deus havia tratado, revelado esse assunto para o dos Antigos Testamentos, não foi o mesmo modo como agora no Novo Testamento. Essa é um enfoque. E não significa essa palavrinha de que eles não tinham conhecimento, não é? Aí é onde vem a história da capa que eu lhe contei. Eles sabiam que existia o projeto de Deus de redenção para o homem, não é? Que o homem precisaria ser resgatado da sua condição. Ele sabia que Deus planejaria resgatá-lo e buscaria resgatá-lo. Eles só não saberiam como isso ia acontecer. Eles só não tinham a ciência, a consciência de que os povos seriam tidos como um e seria constituída uma nova humanidade, a saber, a igreja. Portanto, essa verdade, por nenhum conhecimento e entendimento humano, por mais esclarecido que fosse, não poderia ser entendida se não fosse revelação do próprio Espírito Santo de Deus. Então, o que é que eu estou afirmando aqui agora é que não somente os profetas conheciam, como eles também abordaram, mencionaram esse assunto. E onde foi que eles mencionaram? Eu vou dar aqui 2 exemplos. No livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Malaquias 1 e 11. Mas desde o nascer do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome de Jesus. E você vê aqui que mensagem já é essa, não é? Em todas as nações, o meu nome é a mensagem de Cristo, não é? É a mensagem do Evangelho de Salvação. Portanto,
já aqui em Malaquias, a gente já pode observar, mas eu vou lhe dar outra. Vamos ler também no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 10. Vamos dar uma olhada lá, o que é que diz o profeta messiânico. Naquele dia, as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então, o enfoque aqui, no capítulo 11, versículo 10, do livro de Isaías, já está enfatizando, já está mencionando a questão: todas as nações perguntarão, né? Aqui é que está a grande revelação do texto, onde diz que todas as nações, não só a nação de Israel, não só os israelitas, não só os judeus, mas todas as nações, mostrando conhecimento e menção do Antigo Testamento acerca do mistério. Então, esse mistério foi revelado no Novo Testamento. E como é que ele foi revelado aos apóstolos e profetas? Bom, no início da carta, Paulo, no início da carta, melhor colocando aqui para você, no início da carta, no capítulo 3 do livro de Éfeso, Paulo enfatiza a sua própria condição, relatando aos irmãos o seu próprio estado, né? E a que ele veio, dando uma espécie de carteirada santa, né? Onde ele diz que ele se encontra na situação de prisioneiro e o seu processo de convocação. Por que ele foi convocado? Diz que o mistério não foi revelado por nenhum tipo de homem, e ele não aprendeu a doutrina por ninguém, a não ser por revelação do Espírito Santo, nem tendo sido enviado lá por ter consultado alguém humano e alguém ter mandado ele lá. Ele já deixando claro que ao que ele estava disposto a levar, da verdade que ele carregava, e transmitir isso nessa carta aos Éfesos, já relatando que se encontrava preso, que como foi o seu processo de chamado, qual foi a sua convocação. Depois ele falou sobre a doutrina, que ele não tinha absolvido a doutrina de ninguém, de nenhum homem, e não consultou homem algum para ir para lá. A mando do próprio Deus, ao ministro do Evangelho, ele vai e se incumbe. Por muito, Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Portanto, e o grande motivo e por que Paulo fez isso? Para evidenciar a revelação de Jesus Cristo, né? Para trazer à consciência dos irmãos a ciência de que a sinceridade e a verdade da missão de Paulo e do projeto de Deus para a vida também dos gentios. Vamos ler mais um texto em Gálatas? Gálatas capítulo 1, versículo 12. Vamos ler juntos. Gálatas 1 e 12. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos. Porque não recebi nenhum aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a hora tão esperada, que mistério é esse? Qual é o mistério? O mistério é a igreja. É a igreja do Senhor que é o mistério. E nos revela também como foi o processo, né? Que desde a fundação do mundo, Deus já concebia a igreja. Deus já via a igreja. Deus já estava planejando a igreja. O Pai, desde a fundação, elaborou. Jesus executou no plano vicário e fundou a igreja. E depois, com a criação da nova humanidade, né, e a união entre os judeus e os gentios, constituindo corpo de Deus, né, e família de Deus, o que é que nós temos? Depois, tudo isso pronto, deveria ser comunicado, revelado pelo Espírito Santo, para que eles tivessem a completude do entendimento, não é? a saber do que Deus queria tratar com a humanidade, com o ser humano. Então, o que é que Deus fez? Deus revelou esse mistério da igreja para os apóstolos e os profetas, para que eles testificassem, levassem a conhecimento de todas as nações o seu glorioso projeto. Então, a magnitude desse mistério é que ninguém conceberia um plano como este. Unir pessoas de etnias diferentes, raças diferentes, condições diferentes, culturas diferentes, coisas muito fortes que poderiam servir de divisas, mas foram nada perante o poder glorioso e a vontade soberana do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, todos nós agora somos participantes das promessas, né? Gentios e judeus estão agora
num único e novo contexto de humanidade chamado igreja, que é esse glorioso mistério revelado. Mas não é fácil compreender. Hoje você pode até pensar que isso foi muito simples de entender, mas líderes religiosos antigos não entenderam tão fácil assim. É o que nós podemos constatar. Abramos nossa Bíblia mais uma vez no livro de Atos, capítulo 11, versículo de 4 ao 7. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição ordenada, dizendo: enquanto eu estava orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Vi um vaso, como um grande lençol que descia do céu para a terra. Olhando para ele com atenção, vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis, aves do céu. Então ouvi uma voz que dizia: Pedro, levanta, mata e come. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, aqui nós vemos que para a liderança religiosa existia ainda a diferença do que era imundo, não é considerado tudo que não era ligado à boa prática, segundo os desígnios do Senhor, e o que era santo, o que era separado e o que era puro. Então, essa era a visão que foi conceituada aqui. E já agora, no ápice da nossa lição, no ápice da nossa análise, nós temos aqui o mistério pré-estabelecido por Deus. Não é? A riqueza insondável de Cristo. Ele já estava contemplando o eterno propósito em Cristo. Porque no tempo oportuno, não é, Deus revelou, não é, pela sua benevolência, Deus revela o seu projeto. E onde é que nós podemos ler esse entendimento? É na 1 de Pedro. Leia comigo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1 de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos ver o que é que diz. Pedro 1 ao 20. Diz o seguinte: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, o plano da salvação abrange o mistério, que é a igreja, e a revelação desse mistério. E esse plano, o surgimento dele não consta de quando Adão caiu, e nem foi surpresa Adão cair. Né? Deus já sabia, Deus na sua ciência já sabia. Aí alguns podem até dizer, parênteses, né? Alguns até dizem, se Deus sabia, por que Deus, vamos dizer assim, por que Deus puniu, se Deus já sabia? Né? Para mim não tem nenhum tipo de ligação, porque ele não interfere, porque eu já disse a você que ele respeita a sua palavra, ele é fiel para cumprir a palavra dele, e quando ele diz que ele concede livre-arbítrio, é porque ele concede livre-arbítrio. Então as pessoas são livres ainda, mas ele já contempla todas as nossas atitudes. O tempo para ele, bem diferente do nosso. Então, fecha parênteses. Então, por todo o evento histórico que acontece, existe sim um projeto divino. Tá? Existe uma ação de Deus. Ação, às vezes, não só de ordenanças, como de permissão, onde nós falamos da vontade permissiva do Senhor, onde o Senhor permite que certas coisas advenham ao seu povo, para tratá-lo, né, para um propósito divino. Então, executado em Cristo, nós temos aqui a ousadia e o acesso pela fé de todas as promessas que foi dada a Abraão. Nós somos hoje também herdeiros dessas mesmas promessas. Nós somos todos igrejas do Senhor, povo de Deus. Portanto, meu amado, essa foi a análise da lição da Escola Dominical deste domingo. Eu gostaria também de enfatizar, né, eu vou fazer um vídeo à parte também, acredito, explicando sobre esse quiz. Né? Eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas, recebi e-mails sobre isso. Eu vou fazer um esclarecimento breve, vai ser um vídeo bem curto, acerca do quiz, né? Para que vocês fiquem zerados quanto dúvida acerca de como é que faz, ou como é que é o resultado, como é que se procede. É bem fácil, mas alguns estão tendo um pouco de dificuldade, nós vamos aí ajudar. Então, não esquece, se você quer testar o seu conhecimento, você já estudou, ou você assistiu a aula e já se sente preparado para ir para testar seu conhecimento, aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai ver a disponibilidade desse quiz. E já agradecendo também, nós tivemos o irmão Lailton Alves, nosso presbítero, nosso colaborador. Eu agradeço de coração, né, pela essa parceria que nós temos aí, para a glória de Deus. Portanto, se você gostou desse vídeo, não esquece, hein?
deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. E se você conhece mais pessoas que poderiam gostar desse tipo de abordagem mais sucinta, o sumo da palavra de Deus aqui trazida para a sua vida, né, para a gente dar uma pincelada e saber e se orientar pela palavra de Deus, compartilha, leva essa mensagem também para mais pessoas. Então, eu agradeço a vocês por ficarem aqui até o final. Uma ótima semana, que Deus continue cuidando dos seus santos, que Deus continue nos ajudando, né, nos dando força e saúde para esses tempos difíceis que estamos passando. Eu espero vocês na próxima lição da Escola Dominical, em nome de Jesus. Fiquem na paz.